Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula extra, dessa vez aula extra de roteiros. Pessoal, lembrando que a aula extra seria uma aula bem breve aqui para a gente estar mantendo esse contato, estar interagindo com vocês. Também às vezes estar abordando algum tópico da apostila que não foi tão aprofundado, resolvendo alguma questão. Seria uma aula aqui bem rápida para a gente estar mantendo essa interação com vocês, como eu já disse. Pessoal, para quem não me conhece, sou o tutor Matheus Watanabe, responsável pelos cursos da área de TI aqui do Unifatece, tá? Vou estar mediando essa aula para vocês, então fique à vontade para estar interagindo no chat. Vou estar aqui no chat da live respondendo a todos. Não se esqueçam também de preencher a lista de presença que está disponível aqui na descrição da live e também fixado no topo do chat. Então, pessoal, volto aqui no final da aula para dar alguns recadinhos e estar encerrando. Então, tenham uma ótima aula, bons estudos e até já. Vamos estar relembrando aqui o que torna o roteiro de um jogo marcante. A gente já discutiu muito isso nas aulas, na aula ao vivo, já discutimos na revisão, né? Dessa vez eu não vou mais trazer o Red Dead Redemption 2, né? Eu já trouxe ele umas 3 lives que eu falo que é meu jogo predileto. Foi o último jogo de história assim, que eu zerei. Mano, o jogo é um absurdo, muito bom aquele jogo. Então, eu vou tentar não ficar citando muito ele aqui hoje. Mas se alguém quiser trocar uma ideia a respeito, fique à vontade aí. Então, em artes visuais, mas sempre chega seus vídeos para... Ah, perfeito. Artes visuais faz parte do nosso núcleo e o tutor é o Gabriel Picorelli mesmo. Então, pode estar em contato com o Gabriel Picorelli, que ele vai estar te auxiliando da melhor maneira possível. Então, assim, para o jogo, assim, lembra que esse não é um checklist, né? Tipo, você não precisa ter todos esses critérios durante o desenvolvimento do seu jogo para que ele seja um jogo marcante. Obviamente, tem jogos que não tem um roteiro tão bom, mas ele é muito marcante. Assim, um jogo que eu gosto de citar, que é muito polêmico também, eu curti muito jogar, que foi o Bully. Quem lembra na época? O Bully, né? Bully da Rockstar. Então, assim, ele não tem um baita roteiro, mas era um jogaço. Você andava de skate, você corria pela escola, andava de bicicleta pela cidade, né? Todo mundo sempre ficava aflito, assim, quando que eu vou conseguir sair dessa escola? Quando eu vou conseguir sair dessa escola? Ia para as aulas de matemática, aula de química, a mais difícil para mim era de inglês. Na época eu sabia quase nada de inglês. Então, para você ir colocando lá as palavras que precisava na aula de inglês, era muito difícil, tinha que pegar da internet. Então, assim, não tem um roteiro muito bem estruturado, mas é um jogo muito marcante, foi muito marcante na época. Então, assim, o que torna o roteiro de jogo marcante? Uma história envolvente. Um roteiro marcante geralmente apresenta uma história cativante e bem construída, com reviravoltas interessantes e momentos memoráveis que prendem a atenção do jogador do início ao fim. Então, aqueles... Tá, vou ter que citar aqui o Red Dead Redemption 2. Quem não jogou vai acabar tomando spoiler agora, hein? Você tá lá com a sua gangue, o seu bando ali, né? Você tá jogando com o Arthur Morgan. E no seu bando, simplesmente tem um cara que você já começa a desconfiar ali, né? Que é o Michael. Você vê que no final do jogo tem aquela reviravolta, que ele é um traíra. Você vê que o Dutch é um traíra também. Enfim, tem aqueles personagens coadjuvantes
que você acha que ele é do bem, você acha que ele é o líder ali do seu grupo, e no final você vê que ele acaba sucumbindo, ele acaba te traindo, tomar decisões que o personagem não concordava. Então, assim, uma reviravolta bem interessante e deixa a história bem envolvente, né? Óbvio que não é do nada que ele vai, né, pelo menos desse exemplo do Red Dead, não é tipo de cara que ele já se mostra um traíra. Você vê que ele vai tomando as decisões erradas, decisões equivocadas, né? Pela visão do protagonista. Então você vê que aquele traíra, ele vai se formando ao longo da história. Então você fica pensando assim, cara, será que ele vai trair mesmo? Será que ele vai dar uma facada nas nossas costas? E ele vai desenvolvendo. Então, personagens bem desenvolvidos, personagens complexos e carismáticos contribuem muito para um roteiro marcante. Quando os jogadores se conectam emocionalmente com os personagens, eles se sentem mais imersos na história e investidos nas suas jornadas. Novamente, citando Red Dead, quem jogou sabe, você vai se envolver. Eu não gostava muito do jogo por conta que eu era mais acostumado de GTA, né? Então, GTA, você pegava um carro ali, um carro esportivo, você cruzava ali toda a cidade e chegava na missão. No Red Dead, você vai a cavalo, eu ficava meio, cara, fica andando a cavalo aqui, andando com o Pocotó, tentava dar uma apreciada ali no cenário, que também era muito bonito, mas ficava meio cansado de andar com o Pocotó. O que me manteve querendo jogar o jogo foi que eu queria saber o que aconteceria com o Arthur Morgan até o final da história. Então o personagem foi se desenvolvendo, você foi criando aquela empatia por ele. Eu queria saber o que ia acontecer com ele, se ele ia se dar bem ou não. Então, um personagem bem desenvolvido, ele vai se desenvolvendo muito bem. No começo você acha que ele é um baita fora da lei, que ele é um trambiqueiro, mas você vai tomando decisões dentro do jogo, vai se mostrando uma boa pessoa e você vai simpatizando com ele. Então, assim, é importante ter um personagem bem desenvolvido. A gente também vai estar citando depois um jogo que tem um personagem que desenvolveu muito bem ao longo da série desses jogos. Então, lembra que não é um checklist, mas essa é uma característica que fica bem interessante nos jogos, são as escolhas significativas. Quando o roteiro oferece ao jogador escolhas importantes que têm consequências reais na narrativa, a experiência se torna mais envolvente e personalizada. Essas escolhas fazem com que o jogador se sinta responsável pelo rumo da história. Então, é uma característica muito legal de você entregar para o seu jogador, ele ter essas escolhas e elas impactarem no final do jogo. O Red Dead tem isso, né? Eu já falei no último vídeo como que é o final. Se você vai tomando durante o jogo, o personagem ele se encontra em alguns dilemas morais ali, ele tem que tomar uma decisão. Então, assim, se você toma uma decisão boa, o seu carinha vai subindo uma metragenzinha assim de homem bom. Se toma uma decisão ruim, você vai virando um cara do mal. Isso influencia em tudo no final da sua história, né? O jeito que o personagem acaba morrendo é influenciado por essas decisões que você vai tomando ao longo da sua caminhada. Óbvio que tem jogos que são exemplos melhores disso. A gente vai estar vendo, tipo, Life is Strange, eu nunca joguei, mas você vai tomando decisões, isso influencia no final. Eu acredito que o The Witcher 3 tem isso também. Então, você dá, né, essa experiência mais para o usuário dele tomar as decisões e influenciar no final da história. É muito bom, é muito legal. Assim, tem jogos que não tem isso e são muito marcantes também. GTA, né? Acho que muito do God of War também tem isso, né? Tem aquela história mais linear, você não toma muitas escolhas assim. Então, também um mundo rico e coeso, um mundo bem construído e consistente, com sua própria história e mitologia, ajuda a tornar o roteiro mais imersivo. Detalhes cuidadosamente pensados no ambiente enriquecem a narrativa e a experiência do jogador. Então é muito bom também ter um mundo rico e coeso na questão da imersão. Vamos supor, você vai jogar um Skyrim, por exemplo, né? Quem já jogou, é um RPG da época medieval, você vê que todo mundo é baseado ali naquela época medieval, tem os trolls, tem os dragões, então você se sente imersivo ali, você fala assim, pô, tô nas antigas aqui mesmo, sou um guerreiro, pá. Né? O Dragonborn do Viking, que joga sabe. Então, assim, é muito bom você ter um mundo rico e coeso para que ele se sinta parte ali daquele mundo e que tenha uma experiência melhor no seu jogo. Então, também, muito importante ter um final satisfatório. O desfecho da história é crucial para tornar o roteiro marcante. Um final satisfatório que fecha bem a narrativa e oferece respostas para as questões apresentadas pode deixar uma impressão duradoura nos jogadores.
Então, óbvio, que se tem jogos que eles vão seguir, que ele vai acabar seguindo uma sequência, então às vezes ele deixa o final ali um pouco mais aberto. Você não tem certeza do que aconteceu. Então, assim, e tem jogos que, como não vai ter uma sequência, eles fecham ali bem explicadinho, explicam tudo da história. Então, assim, por exemplo, o final do Red Dead Redemption 1, né? O John acaba falecendo e na última cena aparece o filho dele, assim, que dá a impressão de que no próximo jogo ele estaria vingando ali a morte do pai dele, enfim. Então tem um final, tem jogos que deixam o final um pouco mais aberto para seguir, a empresa seguir criando jogos, obviamente lucrando, e tem jogos que já fecham a história ali mesmo, pronto, acabou. Então assim, agora eu vou estar citando alguns exemplos de alguns jogos que têm um roteiro marcante. Se você quiser estar citando qualquer um aí que você acredita que tenha também, fica à vontade. Então, o primeiro aqui, que nem já tinham citado no chat, o The Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher 3 é um jogo RPG de ação e um mundo de fantasia medieval chamado Continente. O jogador assume o papel de Geralt de Rivia, um caçador de monstros em busca de sua filha adotiva, Ciri, que possui habilidades misteriosas. O roteiro é rico, com personagens complexos, diálogos realistas e temas profundos, abordando escolhas, moralidade e lutas pela sobrevivência. Com reviravoltas emocionantes e múltiplos finais possíveis, o jogo cativa os jogadores com sua narrativa envolvente e um mundo de fantasia fascinante. Então você vê que ele tem uma história que é influenciada pelas suas escolhas. Você vê que ele é rico em personagem, né? Ele cria ali todo o papel do Geralt, na real. Já foi criado, já tinha outros The Witcher. Aborda também sobre o tema da filha dele. Além da narrativa envolvente, ela também tem um mundo fascinante, né? Aquele mundo de fantasia, aquele mundo RPG. Quem é ligado aos RPG sabe. Aquele mundo com monstros, né? Castelos ali, alguns vilarejos. São os mais clássicos, assim, jogos de RPG. Então, por isso que às vezes ele acaba sendo um jogo bem marcante. Gera toda a imersão com o mundo, tem uma história envolvente, tem personagens interessantes, então faz o jogador querer jogar cada vez mais. Eu não sei como é o final, então não sei se ele tem um final bem marcante também, ou se ele deu aquele final um pouquinho mais aberto para a chegada do quarto jogo. Então, o outro, Life is Strange. Esse aqui eu acredito que poucas pessoas conheçam, mas também é muito elogiado pelo seu roteiro. Então, Life is Strange é um jogo de aventura narrativa emocionalmente impactante, onde o jogador assume o papel de Max Caulfield. Max Caulfield é uma menina, uma estudante com o poder de manipular o tempo. Ao enfrentar escolhas morais difíceis, Max explora temas como amizade, adolescência, consequências das decisões e relacionamentos humanos. Com uma atmosfera envolvente e trama repleta de surpresas e viravoltas, o jogo cria uma conexão profunda entre os jogadores e personagens, culminando em um final emocionante e reflexivo que deixa uma marca duradoura. Então você vê que ele já deixa ali, que ele já cria aquela simpatia, né, aquela empatia com o protagonista, né, já explica ali quais são os problemas que a Max tem durante o dia dela, tem as escolhas morais, e você vê que ela está na adolescência, ela está naquela fase ali que ela vai mudando a cabeça, tem aquelas dificuldades, né, acaba tendo aquelas crises, né, da adolescência, aquelas crises que a maioria do povo velho fala que nunca existiram, né, só existe dentro da sua cabeça mesmo. Então, assim, tem a tomada de decisão também. Ele é um mundo com uma atmosfera diferenciada. Eu já cheguei a ver uns vídeos, é um pouco diferente, né? Tem aquele todo lance daquela tempestade. Quem já jogou ou quem viu o vídeo sabe. Então, assim, tem um mundo rico, tem personagens interessantes, né? Fala do relacionamento dela também com a amiga dela. Então, é um jogo que vai te prendendo do começo ao fim, porque ele já seria mais voltado para essa questão da narrativa, né? Então ele vai criando um roteiro muito bem estruturado desde o começo do jogo. Então você já vai ali se envolvendo com a personagem e tendo cada vez mais um motivo assim, né, uma motivação a mais para continuar jogando o jogo. Obrigado, Gabriel de Araújo. Você é fera, você é o cara. Jefinho. Jonas, Life is Strange é um jogo muito bom, roteiro bem feito, história legal. Cara, todo mundo comenta, né? Deu um Google lá dos jogos com roteiros marcantes. Esse aí estava em todas as listas.
Nunca joguei, mas parece muito interessante mesmo. Joguinho da Telltale. Não sei se é a produtora, né? Breath of Fire é um jogo que eu gostava do enredo. Esse eu não conheço, Henrique. The Witcher é inspirado em livros poloneses. É bem, né, de livro, né? Todo mundo, toda a história criada do The Witcher. E agora tá sendo a série também, né? Nem assisti a série também, mas o povo fala que é legal a série. E por fim, trazendo para vocês o God of War, que o último que saiu, God of War Ragnarok. Então, assim, um pouquinho mais complexo aqui. Em God of War, um jogo de ação e aventura desenvolvida pela Santa Mônica Studio, o jogador assume o papel de Kratos, um guerreiro espartano atormentado pelo seu passado. O roteiro do jogo se desenrola em torno da jornada épica de Kratos junto com seu filho Atreus, em busca de espalhar as cinzas da falecida esposa de Kratos no pico mais alto dos Nove Reinos. Durante essa jornada, Kratos e Atreus enfrentam desafios brutais, deuses mitológicos e segredos do seu passado de Kratos. O roteiro destaca o desenvolvimento do relacionamento entre pai e filho, bem como a luta de Kratos para superar seu passado violento e encontrar redenção. A narrativa é repleta de momentos emocionantes, revelações surpreendentes e batalhas épicas, tornando God of War uma experiência imersiva e cativante. O roteiro habilmente construído explora temas como paternidade, perdão e redenção, tornando-se uma das principais razões pelo quais o jogo é amplamente elogiado pela sua história cativante. Um longo aqui um pouquinho, né? Mas quem jogou God of War sabe, desde o God of War 1, lá no PlayStation 2, que eu nunca passei lá depois do... Lá no barco mesmo você já enfrentava uma hidra, não sei se era hidra o nome dela, era uma serpente lá que tinha no barco. Se eu conseguisse enfrentar ela, não tinha memory card para salvar depois, e tinha que enfrentar ela toda vez. Então, assim, a história do God of War do Kratos, né, que ele era um espartano, um guerreiro espartano, né, acho que era, e que ele acabou ficando ali, que ó, ele teve um lance ali com o deus da guerra, né, acredito que era o Ares, não lembro, pessoal, eu sou meio leigo, tô tentando lembrar de cabeça. O Ares, que ele pediu uma ajuda para o Ares meio que abençoou ele ali na hora, e ele cego ali, cego com a guerra, cego com a ira de Ares, ele acabou assassinando a esposa e a filha dele, né? E aí uma bruxa do vilarejo foi lá, pegou as cinzas da filha e da esposa e prendeu no corpo do Kratos, por isso que ele é meio brancão, ele sabe, ele é meio cinzento. Aí ele dá louca lá, sai matando todo mundo, mata todos os deuses, fica doidão, e ele acaba indo depois para a mitologia nórdica aí, que ele tem o filho dele, o Atreus, que no final do... E é um jogo muito interessante por causa disso, né? Você vai acompanhando toda a história do Kratos, né? Você vê como ele era na época do God of War 1, 2, 3, God of War 5, ele era doidão, saia matando todo mundo. Do God of War Ragnarok, no anterior Ragnarok, que eu esqueci o nome, ele acaba ficando um pouco mais calmo, você vê que ele tenta fugir desse passado dele, né? Toda vez que alguém pergunta para ele sobre o passado, ele acaba desconversando a respeito disso, né? Aos poucos ele vai soltando um pouco mais a respeito do passado dele, né? Eu esqueci agora o nome daquela cabeça que acompanha ele no jogo, mas uma hora ele se dá conta e fala assim: nossa, você é o deus da guerra, né? O fantasma de Esparta. E ele fala assim: mano, não toca mais nesse assunto. Ele fica doido, ele não gosta disso. E é muito interessante por causa disso. Quem conhece a história do Kratos, né, sabe? Dessa época que ele matava todo mundo, matava todos os deuses, né? Assassinava ali os soldados. Vê que depois do final do God of War Ragnarok, cara, teve um desenvolvimento absurdo, né? No final desse último God of War que teve, ele acaba sendo venerado pelo povo ali nórdico como um deus benevolente, como um deus do bem. Então, assim, depois de toda essa trajetória dele, cara, esse final ficou muito legal, ficou muito legal. No final ali tem alguns, assim, os gigantes ali, né? Um povo ali da história nórdica. Eles pintavam, assim, alguns painéis, assim, né? Vamos supor, falando bem cru, pintavam uns painéis, assim, a respeito do futuro ou do passado também. E no final do jogo, o Kratos, ele acaba abrindo um painel ali que estava meio escondido, e ele vê que ele é venerado pelo povo como um deus benevolente. Então, ele saiu de Deus da guerra lá de Esparta, matando todo mundo, teve toda a trajetória dele para ele ser no final um deus do bem. Então, assim, foi bem legal toda essa trajetória dele, desenvolveu o personagem muito bem, né? Durante o jogo você não tem muitas escolhas assim que vão influenciar o seu final, é uma história bem linear. Você vê que mesmo não deixando o jogador ter todas as escolhas a respeito do jogo para influenciar no final,
um jogo muito marcante. Enfim, aqui eu vou citar alguns jogos que possuem roteiro considerado ruim. Então, assim, por que tá entre aspas? Porque é bem subjetivo, né? É bem relativo. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Então, eu deixei assim. Eu nunca joguei esses jogos, então não sei falar se, na minha opinião, é bom ou ruim, mas foi o que as críticas ali que os críticos revelaram a respeito do jogo. Então, o primeiro ali, No Man's Sky, jogo de exploração espacial, foi criticado por sua falta de narrativa e enredo pouco envolvente, o que levou muitos jogadores a sentir experiência vazia em termos de história. Eu lembro quando ia ser esse jogo, falaram que ia ter infinitos planetas para você explorar, não sei o que, era um jogo meio ali do espaço, no final acabou sendo um fiasco mesmo. Watch Dogs, um jogo de mundo aberto, foi criticado por seu roteiro previsível e personagens pouco desenvolvidos, que não conseguiram cativar jogadores como esperado. Quem lembra na época, quando saiu o trailer do Watch Dogs, né? Todo mundo ficou assim, caramba, um GTA, que o cara é hacker. E aí se lembra no jogo que o celularzinho hackeava ali, subia os negócios na rua, batia no carro. Falei assim, nossa, o jogo vai ser muito bom, muito bom. E no final o povo não curtiu tanto, né? Foi bem criticado. Assim como também é o caso lá do. Cara, esqueci o nome, do Cyberpunk, né? Eu não sei. Eu sei que ele tava cheio de bug, mas não sei como que era a história do jogo. Então, não era, o jogo não entregou o que prometeu assim através dos trailers, né? Medal of Honor Warfighter, embora tenha recebido elogios por sua jogabilidade, o jogo foi criticado por sua história pouco envolvente e falta de conexão emocional com os personagens. Eu lembro que eu cheguei a jogar o Medal of Honor no PlayStation 2, só que eu não jogava pela história, só jogava para ficar dando tiro ali e trocar tiro com os outros, com o computador, né? Não era online. Então eu lembro que só jogava Medal of Honor para ficar dando tiro. E Assassin's Creed Unity, embora o jogo tenha sido elogiado por seus aspectos técnicos, o roteiro foi criticado por ser menos envolvente e intrigante do que outros jogos da série Assassin's Creed. Então sempre rola, né, aquela discussão que Assassin's Creed. Eu nunca joguei nenhum, só sei que rola essa discussão. Que ali do Assassin's Creed 1, 2, 3 era de uma maneira, tinha toda uma história, e depois nos outros jogos parece que eles começaram a inventar demais, acabou perdendo alguns aspectos ali que seriam que eles eram muito naturais nos primeiros jogos, né? Acabou perdendo aquela essência dele. Eu nunca joguei, mas enfim, parece, né, que não me agradando muito os últimos jogos. Assassin's Creed é maravilhoso, mas cheio de bug. É, os bugs estão matando os jogos ultimamente, não tem jeito. Boa noite, Carlos. Bom, pessoal, quase meia hora de live aí. A live seria... Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula extra. Não se esqueça de preencher a lista de presença, tá? Está disponível aqui na descrição da live e também fixado no topo do chat. Caso queira estar entrando em contato conosco, pode estar entrando em contato via WhatsApp ali pelo canal da TESS. Você vai lá, escolhe se você quer falar com a monitoria, secretaria, financeiro, setor de estágio, enfim. Estamos todos à disposição para auxiliar vocês da melhor maneira possível. Então, venho aqui estar encerrando essa aula. Tenha um ótimo descanso, pessoal. Tenha ótimos estudos e até uma próxima, viu? Tchau, tchau.